Olá, a graça e a paz a todos. Bom, estou aqui nessa oportunidade mais uma vez para eu tratar de coisas da justiça, né? Infelizmente é algo que vem me inquietando desde muitos anos e ultimamente isso inquieta ainda mais. Eu gostaria de meditar com você Mateus capítulo 5, versículo de número 20. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma podereis herdar o reino de Deus, ou entrareis no reino de Deus, conforme algumas versões. Isso é realmente muito incrível, porque Jesus está condicionando a questão de justiça à entrada no reino de Deus, ou a ser salvo. Esse critério é colocado e exigido que cada cristão, cada pessoa que vai seguir a Jesus, precisa passar por esse princípio de ser capaz, suficientemente capaz, de extrapolar no seu ato de justiça todo o critério de religiosidade que dominava a vida dos escribas e dos fariseus. Em tudo aquilo que era zelo extremista de cada escriba e de cada fariseu em relação ao seu senso de justiça, o cristão deveria ser capaz de suplantar, de superar aos escribas e fariseus dentro desse princípio de justiça. Jesus colocou em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, a grande ordem de buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, o reino de Deus, e ele coloca, e a sua justiça. Aí a gente pode perguntar, qual é a justiça do reino? Ou aonde nós inspiraríamos para cumprir a justiça do reino? Bom, a Bíblia nos apresenta o próprio Deus como justiça. Deus em si é justiça. E nós temos na pessoa de Jesus a expressão máxima da justiça, porque ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e todos os princípios de vida e ministério de Jesus pautou-se nesse princípio de justiça. Você não vai ver em Deus, você não vai ver em Jesus nenhum momento de cometer injustiça contra os homens. Logicamente, se você não vai encontrar nem Deus e nem na pessoa de Jesus nenhum ato de cometer injustiça contra quem quer que seja, nós também deveríamos, como cristãos, porque somos seguidores, quem é cristão é discípulo de Jesus, e quem é discípulo de Jesus é um aprendiz, e aprendeu com Jesus e precisa, consequentemente, seguir as pisadas do Mestre. Ou seja, o referencial que o cristão precisa para fazer justiça e pertencer ao reino de Deus é apontado para a pessoa de Jesus. De maneira que nós deveríamos perguntar sempre, quando tivéssemos de julgar alguma coisa: se fosse Cristo no meu lugar, julgaria como? Ora, uma vez que Cristo é o nosso mestre por excelência, e implantou em nós o seu reino e exige que nós amemos a justiça, amemos a verdade, nós deveríamos pautar todas as nossas decisões de julgamentos na pessoa dele, na pessoa de Jesus, porque ele é o nosso mestre e nós somos seguidores dele. Às vezes a gente não tem a humildade de perguntar: como julgar isso? Se o Senhor estivesse no meu lugar, julgaria assim? Ou até mesmo o senso de nos colocar nesse princípio cristão de compaixão, de misericórdia para com os outros, e perguntar para nós mesmos: e se fosse eu, gostaria de ser julgado de que maneira? Se fosse eu, como eu gostaria de ser julgado por esse meu ato, por esta minha atitude, por esse meu pecado? Como eu gostaria de ser julgado?
Essas seriam algumas perguntas que certamente nos levaria a respostas trazidas pelo próprio Jesus, pelo seu ministério, pela sua pessoa, e nos inspiraria a fazer julgamentos mais corretos, mais livres de interesses pessoais, ideológicos, políticos, sociais, eclesiásticos, não importa. Os nossos julgamentos certamente seriam direcionados não com base em uma filosofia de vida, mas seria com base no princípio da justiça, no princípio de Deus, no princípio da pessoa de Jesus e do seu próprio ministério, que se baseia fundamentalmente em atos de justiça. Por que é que eu estou dizendo isso? Não somente pelas últimas coisas que vêm acontecendo, por essa situação recente no país, mas eu tenho percebido situações assim bem dramáticas nos últimos anos, e esse princípio de justiça, inclusive, até dentro do ambiente onde deveria reinar a justiça, infelizmente está predominando a injustiça. E isso foge da liberdade e dos princípios colocados pela pessoa de Jesus de julgarmos conforme a reta justiça. O que é reto, o que é certo, o que é errado, o que é torto. Nós precisamos termos esse cuidado. Foi por isso mesmo que o próprio Deus teve o critério de, quando criou o homem, não permitir que o homem dominasse sobre homens. Deus criou o homem e falou: domine sobre todas as coisas, mas Deus não disse domine sobre o homem. Porque o próprio modelo de Jesus é o modelo de servir aos outros através dos dons. E nós somos filhos e filhas de Deus, fomos designados a viver nesse mundo para servir aos outros, e não para nos autosservir ou para nos beneficiar em detrimento do que o outro está vivendo. Nós somos e fomos capacitados por Deus para servir os outros, e tudo isso precisa ser dentro do padrão da justiça. Nós não devemos concordar com as injustiças, não devemos aplaudir nenhuma injustiça. Toda injustiça precisa ser condenada e não aplaudida. Uma pessoa de Deus que pertence ao reino de Deus, que conhece o Deus de justiça, o Cristo da justiça e os princípios da justiça colocados nas Escrituras, nunca irá aplaudir a injustiça. Se é legal, se está na lei, se é bíblico, então é justo, sim, vamos aplaudir todas as decisões justas. No entanto, indignar, reprimir, contestar tudo aquilo que é injusto e indevido, porque a injustiça vai roubar a nossa vida, a injustiça vai roubar a nossa felicidade. O apóstolo Paulo, quando ele explicou algo sobre o reino, ele disse que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, é paz e é alegria no Espírito Santo. Eu fico imaginando que a grande beleza do reino não é o que ele tem de riqueza do ponto de vista material, mas é o que ele tem do ponto de vista da satisfação, de ser um ambiente de alegria verdadeira, alegria que não advém de interesses por dinheiro, por fama, por poder, por glória, mas é aquela alegria que Jesus falou que o mundo não tem e que não recebe. O mundo não tem, mas o Espírito Santo nos dá. Esta alegria que nos proporciona paz. Todo tipo de injustiça rouba a paz das pessoas, rouba a liberdade das pessoas. Todo tipo de injustiça tira das pessoas princípios elementares de vida, de conduta, de regra, de moral, de ética.
E nós não podemos admitir a injustiça, porque esse é um princípio do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. E se a nossa justiça como cristão não estiver acima daquele extremismo religioso dos escribas e fariseus, biblicamente nós não herdaremos o reino de Deus. E eu quero deixar por último aqui uma frase de um dos pais da América, dos Estados Unidos, Benjamin Franklin. Ele diz uma frase seguinte, abre aspas: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporal não merecem nem liberdade e nem segurança. Isso é muito sério, porque quando a injustiça opera, normalmente a liberdade também é tirada. Os interesses escusos, os interesses pessoais e egoístas prevalecem. E prevalecendo, precisamos ter o cuidado de não aplaudir a esses que, em nome de uma segurança momentânea, acabam depois tirando a nossa liberdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O princípio de liberdade está também fundamentado no princípio do reino de Deus, no princípio da sua justiça. Fora disso, como diz Benjamin Franklin, se alguém abrir mão dessas coisas da liberdade, abrir mão da justiça, ainda que seja por um tempo pensando em segurança, o que vai ocorrer é que tais pessoas depois não serão dignas nem de liberdade e nem de segurança, porque a tendência é a transgressão de princípios fundamentais, que é justamente o princípio da justiça. Uma vez que a justiça não é feita, infelizmente, o mundo entrará em caos, em um desregramento social, e isso culminará em tudo aquilo que não é bom nem imaginar, que certamente será a tragédia de toda a sociedade. Que a graça de Deus nos ajude a compreender isso. Eu tenho uma canção que ainda eu não a gravei, mas eu uso um texto de Tiago no fim dessa canção, que eu falo muito do que os meus olhos já viram, os meus ouvidos ouviram, eu nem te conto. E no fim dessa canção eu fecho com esse trecho de Tiago, que Tiago ele diz o seguinte, que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. É muito sério. Quem não fez misericórdia um dia será julgado também sem misericórdia pelo juiz de toda a terra. Que Deus nos abençoe, ilumine o nosso entendimento pela sua palavra e pelos princípios da justiça divina. Muito obrigado.